Entramos agora na primeira carta, ou epístola de Pedro. Enquanto Tiago escreveu para os judeus dispersos por diversas nações do Império Romano, por causa da perseguição vinda da religião, naquele incidente da morte de Estevão, Pedro vai escrever, pelo menos 15 anos mais tarde, entre o ano 64 e 67, durante uma outra perseguição, promovida pelo imperador Nero. Agora sim, a perseguição vinda do império estava começando lá em Roma e logo se espalharia, como se espalhou de fato, e se tornou uma perseguição generalizada. Eles tinham ódio profundo aos cristãos e muitos milhares foram mortos naquela ocasião. Pedro escreve esta carta, então, logo no início nós vemos Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. Então ele vai escrever também para diversos cristãos espalhados por toda esta região. E é uma carta que prepara esses cristãos para esse sofrimento que haveria de vir. O tema, podemos dizer, o tema é o sofrimento por amor a Cristo. O sofrimento do cristão, todo cristão deve estar preparado para este momento. E ele começa exaltando a salvação, exaltando a Deus, falando dessa salvação tão maravilhosa que está à nossa disposição, que Deus nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Diz que é motivo de grande alegria contemplarmos a salvação. No entanto, muitas vezes eles terão que passar por tribulações. Olha o versículo 6, diz assim: nisso vocês exultam. Está falando da salvação, da promessa de Deus, da semente incorruptível, da herança eterna que Deus preparou para aqueles que o amam. E diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então ele está preparando, o objetivo da carta é preparar os cristãos para o sofrimento iminente que estava aí batendo a porta de todos os cristãos, como de fato a história comprovou isso. Assim acontece, quer dizer, eles vão ser entristecidos por causa das provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A mesma coisa da carta de Tiago neste ponto, as provações provam a fé. E a fé é algo, o ouro é provado pelo fogo, e quanto mais ele passa pelo fogo, mais refinado, mais puro ele se torna. Assim o cristão, quando ele está sendo provado a sua fé, vai sendo uma fé de alto grau, de alto nível, aquela fé inabalável. E uma fé inabalável redunda em louvor, honra e glórias a Deus, no dia em que Jesus se manifestar, porque Jesus foi intensamente provado por amor a nós, e Ele nos amou até o fim, e essa é a proposta então que o cristão também deve se armar, porque se ele tiver que padecer por causa de Cristo, ele deve estar preparado. Nos versículos 13 e seguinte, Pedro entra num bloco aqui, falando da vida prática. Então, se mesmo sendo contristados por tantas provações, e aguardando firmemente a volta do Senhor, tendo essa expectativa, aguardando a volta do Senhor, vivendo numa perspectiva da eternidade, não vivendo pensando no aqui e agora, mas pensando no que Deus está reservando, ele vai fazer um apelo à santidade, a andar num nível mais alto, a andar não como andam as pessoas que não têm a salvação, que não pertencem a Cristo. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem
toda a esperança na graça que lhes será dada quando o Senhor Jesus Cristo for revelado. Aponta então os olhos de todos esses cristãos para o alto, para a vinda do Senhor, e diz: estejam preparados. A mente de vocês deve estar preparada, pronta para agir. Está dizendo que não fiquem cocheando entre dois pensamentos, não fiquem duvidando, não deem lugar agora à dúvida ou à fraqueza espiritual, mas fiquem firmes, prontos para agir se for necessário. E então diz assim: como filhos obedientes, amoldem-se. Agora, a palavra de Deus: não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. O homem sem Deus está ignorante da vontade de Deus, e então ele anda pelos maus desejos, achando que aquele é o caminho. Diz: não façam assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também vocês em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente, veja aqui, se todos nós chamamos Pai e sabemos que Ele julga imparcialmente as obras de cada um, então portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Diz: olha, não sabemos quanto tempo nós temos aqui ainda, mas enquanto estivermos aqui, já que nós professamos, uma vez que nós chamamos de Pai, uma vez que vocês chamam a Deus de Pai, e Ele é imparcial, então vamos viver de uma maneira digna, correta, agradando a Deus, valorizando o que foi feito. Diz aqui: olha, a salvação de vocês não foi comprada por prata, ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E a conduta que nós devemos ter aqui nessa terra deve ser compatível com isso que Deus se ofereceu a nós. Então, Ele entregou a sua própria vida, o preço foi de sangue, do precioso sangue. Então, vamos viver uma vida de acordo com isso. Esse está sendo o apelo do apóstolo Pedro, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, lembram? Agora vocês têm uma nova vida, a vida de Deus está em vocês. Então não foram regenerados com uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Vai comparar aqui a erva, a flor do campo, que sai o sol e ela murcha e perece. Mas nós temos uma vida, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Como nós somos regenerados pela palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que entrou na nossa vida por meio do Espírito Santo, nós temos a garantia da vida eterna. Quanta coisa maravilhosa tem nessa carta, nós vamos passar rapidamente por ela, mas você fará muito bem em se debruçar. Eu penso que, como você participou de todas essas outras cartas que nós passamos aí, quase que texto por texto, analisando, você já aprendeu como fazer. Vai lendo e perguntando a cada trecho: por que esse trecho está aqui? O que será que o autor quis dizer? Eu creio que o Espírito Santo vai te trazer muito entendimento. No capítulo 2, ele vai continuar nesse mesmo teor, dizendo: livrem-se de toda a maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, agora vocês têm uma nova vida. E então, como crianças recém-nascidas, desejem o leite, o genuíno leite espiritual, porque por ele será dado o crescimento. O que é esse leitinho? É esta vida com Deus. Agora busquem andar com Deus. Busquem aprender a viver da maneira que agrada a Deus. Esse é o leitinho. Dia após dia, buscando agradar a Deus. Vai entrar a partir do versículo 4, falando de Jesus como a pedra viva. Jesus, essa pedra angular, que é o fundamento da igreja, e todos os cristãos, como parte de Cristo, agora nós estamos nele, e se ele é a pedra viva, nós também somos pedras, também pedras vivas, construindo esse edifício espiritual que é a igreja. A igreja, muitas vezes nós citamos como um templo, um lugar de oração, mas é simplesmente para uma comunicação aqui da terra. Mas a igreja, no sentido
sentido bíblico, é um edifício espiritual, uma construção viva, feita de pessoas que estão firmadas na pedra angular, que é Jesus Cristo. Aqui diz, versículo 5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E então ele vai falar dessa pedra angular que é Jesus, que foi pedra de tropeço. É pedra de tropeço para muitos, porque se a pessoa não reconhece Jesus, ela vai tropeçar em Jesus. Não existe, Ele é o único que pode nos levar a Deus. Se alguém está querendo ir a Deus, ou entende e recebe essa pedra viva e passa a construir, fazer parte da igreja, ou tropeça nela, não existe como. Versículo 9 diz, vocês, porém, aqueles que aceitaram, aqueles que se renderam, aqueles que discerniram que Jesus é essa pedra angular, esta rocha viva, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Agora, todo aquele que crê é o intermediário. Lembram que no Antigo Testamento, o sacerdote tinha que ficar entre Deus e o povo, e o sacerdote oferecia os sacrifícios a Deus para tornar o povo aceitável diante de Deus. Agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, o véu do templo se rasgou e cada um de nós nos tornamos sacerdotes, e a igreja recebeu esse sacerdócio santo, o papel de levar o evangelho a todos aqueles que ainda não receberam, e então atrair essas pessoas para Deus, e eles então fazerem parte também dessa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusividade de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado da igreja, da porção do povo de Deus. Pedro prossegue dando diversos conselhos na área da sujeição às autoridades, como os patrões devem se comportar, como os servos devem se comportar, as mulheres, os maridos, os jovens. Então, muitos conselhos práticos de como os cristãos agora devem andar para agradar a Deus. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8, diz, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, e continua aí com várias instruções. Vai dizer que quem quer amar a sua vida, ver dias felizes, deve refrear a sua língua do mal, deve se afastar da iniquidade. E aqui no capítulo 4, nós vamos encontrar esse teor do tema da carta, que é o sofrimento por amor a Cristo, de uma maneira mais clara. O apóstolo vai dar Jesus como sumo exemplo de que Jesus sofreu na carne para consumar a salvação. Jesus renunciou aos próprios desejos da carne, ele nunca pecou, embora ele tenha sido tentado em todas as coisas, como nós somos tentados. E então ele vai falar aos cristãos, dizer, como Jesus sofreu, armem-se também deste mesmo sentimento, sofrer. Porque se isso for necessário, estejam prontos. Porque Jesus esteve pronto a sofrer, para que nós pudéssemos receber essa dádiva da salvação, a dádiva da vida eterna. E agora nós, como extensão de Cristo na terra, como igreja, como esse edifício espiritual, nós precisamos estar prontos, que o nosso chamado pode incluir sofrer por causa de Cristo. Então ele diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Que pensamento? Sofrer corporalmente também. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que Pedro está preparando a igreja para um banho de sangue, muitos sendo martirizados, o que de fato aconteceu nos anos seguintes, ele também está falando, olha, se vocês vão pagar esse preço, se vocês vão se armar para dar a própria vida, imagine aqui romper com esses desejos da carne, basta o tempo que vocês viveram como os pagãos, ele vai falar sobre isso.
para que no tempo que vocês têm ainda de vida aqui, vocês não vivam para satisfazer esses maus desejos da carne. Versículo 3, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Com isso ele está querendo dizer, agora santifiquem-se, busquem uma vida diferenciada. Preparem-se para estar com a mente preparada, prontos para agir, prontos para enfrentar qualquer adversidade. E ele diz no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, vigiem. O dedicar-se à oração foi usado muitas vezes por Jesus como vigiem. Estejam atentos. E como nós podemos vigiar e estar atentos, ligados com Deus, discernindo a vontade de Deus, também discernindo os ataques do maligno e com os nossos olhos postos na promessa da vinda do Senhor. Quer dizer, vivendo o nosso dia a dia aqui, vivendo aqui na terra, mas com uma perspectiva da eternidade. A nossa vida não é uma vida daqui. Nós não passamos por isso, mas ali no capítulo 2 vai falar, Pedro menciona a ideia de que nós somos peregrinos, que estamos aqui numa jornada, mas a nossa pátria não é daqui. A nossa pátria é celestial. Nós estamos caminhando nesta terra, mas nós temos que ter o alvo do nosso destino. A nossa pátria é celestial. Ele continua com esse mesmo teor, portanto. Versículo 12 até 16, ele vai falar claramente, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Muitas vezes o fogo da provação, ele está querendo dizer, é ordinário. Ele virá sobre cada cristão. Às vezes de uma maneira, às vezes de outra. No contexto que Pedro estava falando, era perseguição mesmo. Eram os cristãos padecendo por pertencerem a Cristo. Como em nossos dias, tantos cristãos em tantos países estão padecendo por ter simplesmente crer em Jesus. Ele está dizendo, alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Você consegue perceber que o apelo do apóstolo Pedro aqui é para uma vida sobrenatural, é a vida do Espírito. Quem pode se alegrar sendo perseguido? Quem pode se alegrar em meio do fogo ardente da provação? No entanto, nós vemos o retrato de Estevão sendo apedrejado, levantando daquelas pedras e levantando os olhos ao céu e exaltando o Senhor, liberando perdão àqueles que estavam apedrejando e dizendo, Senhor, recebe o meu espírito. E todos viram e contemplaram o seu rosto como o rosto de um anjo. É porque o poder sobrenatural está à disposição e Pedro está querendo dizer isso. À medida que vocês participam dos sofrimentos, alegrem-se, estejam vigiando, estejam em oração, busquem esse poder sobrenatural de Deus na vida de vocês. Olha, se alguém for insultado por causa do nome de Cristo, se orgulhe por ter este nome. Se você está sendo mal falado porque você é um ladrão, criminoso, assassino, intrometido nos negócios dos outros, é uma coisa. Agora, se você sofrer como cristão, se alegre. Se você sofrer por obras erradas que você está fazendo, você está tendo a sua consequência, mas se tiver que sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por ter este nome. Versículo 17, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. As provações, as tribulações, vimos isso na carta aos Hebreus, nós devemos enxergar como Deus mesmo forjando o nosso caráter, nos preparando, provando a nossa fé, nos levando a uma maturidade de fé. Versículo 19, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vai dar instruções aos líderes, aos jovens, como devem se portar. E aqui encontramos no final da carta um texto tão conhecido, mas tão apropriado. E vem quer emendar com a carta de Tiago, que quando ele fala resistam ao diabo e ele fugirá de vós, está implícito que eles deveriam perceber
às ciladas ou perceber a interferência, a influência de Satanás nas diversas situações práticas do dia a dia. As tentações do diabo não vêm como a Idade Média pinta, né? Aquele demônio, aquele homem preto com uma capa vermelha com um tridente. E nas tentações não vem assim. Nós precisamos discernir. E aqui o apóstolo Pedro também vai falar sobre isso e dando uma clara conotação de que toda essa perseguição, de toda essa afronta, nada mais era do que o próprio Satanás vindo e rugindo como um leão, buscando a quem pudesse tragar. Mas a fé de cada cristão, a fé provada, que produz perseverança e então amadurece, traz um amadurecimento, tornaria esses cristãos aptos a viverem uma vida, a vida de Deus, no poder sobrenatural e resistir o inimigo, permanecer firmes mesmo no meio de tamanha dor. Aqui diz, portanto, humilhem-se, versículo 6, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Pedro aqui, como um pastorzão, está dizendo, eu sei que há um anseio no coração, pode haver tanta ansiedade no meio de uma situação tão terrível, no meio de uma perspectiva tão tenebrosa que está por vir. No entanto, lancem todo o cuidado de vocês ao Senhor, Ele tem cuidado, lancem toda a ansiedade. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Existe uma maneira de vencer toda tentação. Existe uma maneira de vencer o inimigo. Definitivamente, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, como veremos o apóstolo João falando na primeira carta que veremos a seguir. Diz assim, resistam-lhe ao inimigo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é algo exclusivo de um lugar ou de outro, mas todos estamos sendo provados. O inimigo vem sobre todos os cristãos, mas todos vencerão pela fé. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Ele termina aqui com uma saudação. Silas ou Silvano, aquele fiel companheiro de jugo lá do apóstolo Paulo, foi o secretário aqui que escreveu para Pedro esta primeira carta. Passamos agora a analisar a segunda carta do apóstolo Pedro. Essa segunda carta foi escrita no final do ano 67, talvez início de 68, o ano em que Pedro foi martirizado. Essa perseguição do imperador Nero foi realmente se agravando até que em junho de 68, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo foram martirizados e logo depois Nero mesmo se suicidou. E então Pedro escreve essa carta já em prisão. E nós podemos perceber o final da sua carreira aqui, até a maneira como ele se dirige no início. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Lá no início, ele era Simão, e Jesus disse, tu és Simão, mas e fez aquele jogo de palavras, dizendo que agora ele seria chamado Pedro. E então nós encontramos sempre Pedro se chamando Pedro. Até na primeira carta ele fala Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Mas aqui ele faz questão de terminar a sua carreira dizendo, sabe quem eu sou? Eu sou o Simão, que pela graça de Deus, ele me chamou de Pedro, e eu fui chamado para ser servo, e a maneira como ele escolheu para eu servir é sendo apóstolo de Jesus Cristo. Esses nuances, esses detalhes são muito interessantes. Nós vemos o quebrantamento, se aconteceu da mesma maneira na vida do apóstolo Paulo. Mas ele inicia aqui a sua carta também nesse teor, falando novamente das provações, e que as provações têm um objetivo, elas vão produzindo em nós crescimento. Aqui incentiva
cada cristão a se desenvolver, demonstra que todos são chamados e que o entendimento desse chamado é que vai impulsionar a prosseguir para crescendo e produzindo frutos. O entendimento da salvação produz crescimento. Por isso que quando nós conhecemos a palavra, e ao você concluir esta série de estudo do Novo Testamento, eu acredito que você cresceu em muitas áreas. Você deve estar amando muito mais a Deus e amando muito mais ao próximo, porque crescer espiritualmente é amar mais a Deus, amar mais o próximo. Então esse entendimento exige o crescimento. E aqui Pedro vai fazer conhecido o teor da sua carta, falando de alguns assuntos bastante graves, porque ele menciona que Deus já contou para ele que ele haveria de partir. Olha aqui no versículo 13, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Então ele vai repetir aqui alguns dos seus ensinamentos. E ele usa toda uma expressão, deixar esse tabernáculo, mas é o momento da sua morte que Jesus já revelou a ele que estava próximo. E então ele quer deixar um recado muito forte. Ele diz, olha, eu vou fazer bem em recordar vocês disso. E ele entra aqui numa parte no capítulo 2, muito enérgica contra os falsos mestres, os falsos ensinos, que estavam denegrindo o conteúdo do evangelho, a salvação em Jesus Cristo. Esses falsos mestres estavam tirando a perspectiva dos cristãos de viverem nessa expectativa da volta do Senhor. Estavam trazendo conceitos mundanos e as pessoas estavam confusas na prática da vida cristã. Tudo aquilo que Pedro tinha escrito na primeira carta, apelando para uma vida prática, consistente, enquanto eles aguardavam a volta do Senhor. Esses zombadores estavam dizendo que não, que desde muito tempo existe essa promessa de que ele vai voltar, mas nunca aconteceu nada até agora, que não devem se preocupar com isso, e ensinando muitas outras coisas. Pedro vai gastar quase que o conteúdo todo dessa carta, que é bem pequena, para falar contra então esses falsos mestres, esses ensinos falsos que estavam sendo disseminados. Vai exortar o povo a permanecer na fé. E no capítulo 3, temos o capítulo que fala no Novo Testamento, dando muitos detalhes sobre o dia do Senhor e o juízo de Deus sendo derramado na terra. Então ele vai focar justamente o que eles, falsos apóstolos estavam, falsos mestres, aliás, estavam confundindo o povo com a sua pregação. Você fará bem em ler essa carta e ver que as palavras são vigorosas. Terá o conteúdo muito similar à carta de Judas, que foi escrita posteriormente, uns 15 anos depois. Possivelmente Judas tenha usado muitas coisas da carta de Pedro para escrever a sua carta, cujo teor também era para falar contra esses falsos mestres, porque ensinos que não se fundamentam na palavra, que distorcem o evangelho, realmente são um grande veneno para o coração de todo cristão. Por isso ele deve estar atento, e Pedro vai esclarecer sobre isso, dando detalhes no capítulo 3 da volta do Senhor e alertando os cristãos, versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, que coisas? Todas aquelas que ele citou, do momento em que Jesus voltar a esta terra, os juízos de Deus sobre toda a humanidade, sobre a terra. Enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Ele reforça o conteúdo da primeira carta. Vivam a prática do dia a dia, assim como é santo aquele que os chamou, sede também santos em todo o vosso procedimento, mantendo os olhos firmes e fitos na esperança, na expectativa da vinda do Senhor. Entramos agora nas 3 cartas do apóstolo João. Todos os escritos de João datam do finalzinho do primeiro século, desde o seu evangelho.
entre os anos 85 a 95, também as suas cartas foram escritas nesse período, e o livro do Apocalipse como sendo o último livro, provavelmente no ano 95 depois de Cristo. Então está bastante distante dos outros escritos das outras cartas. Por causa disso, o conteúdo é muito diferente. João começa a sua carta, nem tem prefácio, provavelmente ele está falando de Éfeso, porque se tornou o pastor de Éfeso mais tarde, quando todos os outros apóstolos já tinham morrido, e a partir de lá ele deve estar escrevendo a todas aquelas comunidades aí ao redor. E o teor principal da carta é trazer a ideia de Cristo como o Filho de Deus encarnado e combatendo uma heresia. No final do primeiro século, nós vemos aí o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses já falando contra a heresia do gnosticismo, o início desta heresia aparecendo, que negava que Jesus tinha vindo em carne. Depois percebemos aí Pedro falando contra esses falsos mestres, Judas, que ainda não chegamos na cartinha, mas escreveu entre os anos 70 e 80, também falando contra esses falsos ensinos. E então encontramos aqui João, já no final do século, vendo que esses ensinos estavam contaminando a igreja. E ele vai trazer o fundamento, então, de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, como verbo encarnado, que não existe vida fora do Filho. Então, ele fundamenta-se por causa disso praticamente no ensino apostólico, não citando nenhum versículo do Antigo Testamento. Doutrinariamente, esta heresia negava que Jesus tinha vindo em carne. Tanto que aqui nós vamos encontrar uma parte da carta de João, onde ele fala claramente como conhecer ou discernir o espírito do anticristo. Ele chamava de anticristo, ou espírito, quer dizer, o ensino que estava por trás dessa heresia, ou esses falsos mestres falando. Aqui no capítulo 4, versículos 2 e seguintes, diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Muitas pessoas entenderam, até nós entendemos num tempo, na nossa caminhada, no início da conversão, que essa era uma maneira, quando você estava aí orando com alguém, manifestasse algum espírito maligno, então era perguntado se a maneira de discernir era se o espírito confessava que Jesus veio em carne. Mas não é disso que o apóstolo João está falando. Ele está dizendo que nós vamos reconhecer o espírito daquele ensino, daquela doutrina. A doutrina que não reconhece que Jesus é Deus e que veio em carne, que nasceu como homem, não procede de Deus. Nós vamos reconhecer a doutrina de Deus quando reconhece que Jesus é Deus e veio a esta terra como homem, verbo encarnado, Filho de Deus encarnado. Aí você já pode perceber, todas as doutrinas, ensinos, religiões que dizem Jesus é um grande profeta, Jesus é um grande homem, mas Jesus não é Deus, é aqui o teor exatamente que João vai dizer como discernir, porque esse assunto era muito importante. Na área moral, essa heresia dizia que não precisava fé para a salvação e nem era necessária uma conduta separada do pecado ou do mundo. E aqui vamos ver João pegando firme, logo no capítulo 2, diz: não amem o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque no mundo não está o amor do Pai, e todo aquele que quer amar o mundo não vai ter nele o amor do Pai. E o mundo passa, bem como todos os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então, se você entender esse conteúdo todo, o objetivo da carta tem dois objetivos claros: expor os erros doutrinários e éticos desses falsos ensinos e também
chamar o povo à perseverança, a exortar os filhos ou os cristãos a permanecerem na vida de comunhão com Deus, na vida de fé. Aqui no final vamos encontrar alguns versículos tão lindos que expressam a vida eterna ou a obra da fé. Se nós cremos para a salvação, nós vamos obedecer ao Senhor. Capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então ele vai defender do começo ao fim a necessidade de permanecer na fé, permanecer na comunhão, ligados ao Senhor. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Penúltimo versículo, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então esse é o teor da carta. Jesus é Deus. Jesus se fez filho, veio a esta terra como verbo encarnado, como a palavra encarnada. Nem sequer toca no assunto da ressurreição, porque a dúvida aqui era se Jesus era Deus, tinha vindo a este mundo. Então ele foca na encarnação e todo o conteúdo da sua carta gira em torno disso, exortando os cristãos a permanecerem na fé. A segunda carta, muito pequena, ele começa simplesmente se nominando de presbítero ou de ancião. Ele está escrevendo o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos. Provavelmente uma expressão dizendo à igreja e todos aqueles que a compõem. Aqui a advertência nessa carta é sobre esses falsos mestres, porque existiam muitos ministérios itinerantes, pessoas que andavam pelas cidades e ficavam hospedados na casa de irmãos e então vinham trazendo ou pregando o evangelho. E o apóstolo João vai dizer que é para tomar cuidado, que esses que chegavam nas casas, pregando esta doutrina, negando que Jesus fosse Deus mesmo, o verbo encarnado, o Filho de Deus, não era para receber, não era para compactuar com este ensino. Então João dá uma importância muito grande a nós reconhecermos a doutrina, como esse ensino é importante nos nossos dias. Porque tantos falsos ensinos roubando a fé. Quando João vai falar sobre isso, e os pequenos textos que eu li, fala qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Portanto, se a fé for roubada, se a fé for minada, a pessoa corre o risco, porque ela precisa permanecer firme na fé. Esta é a vitória. Então, a segunda carta fala sobre isso. Vai dizer aqui, versículo 10, se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, que eu mencionei, não o recebam em casa, nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. A gente, quando lê e não tem muito entendimento, às vezes fica dizendo, bah, mas eu nem posso convidar qualquer pessoa para vir na minha casa, olha que grave, o que é isso? Eu nem posso convidar alguém que não crê no Senhor para comer na minha casa. Não se trata disso. Se trata de alguém vir na sua casa para doutriná-lo, para te passar um ensino que não está em conformidade com a verdade da palavra. E qual verdade? De que Jesus é Deus e que Ele se encarnou como homem, ao verbo vivo encarnado. A terceira cartinha é escrito a Gaio, um cristão muito consagrado, e fala exatamente o oposto. Se a segunda João falava para tomar cuidado com quem recebia, com quem os cristãos estavam recebendo na sua casa, a terceira carta vai estar elogiando a hospitalidade. João vai elogiar a hospitalidade de Gaio, esse cristão que recebia aqueles que professavam uma fé verdadeira. E João está preparando a sua visita, ele está prestes a ir para lá. Mas olha o que acontece, tem um cara da igreja chamado Diótrefes, que estava se opondo, e aqueles que João recomendava, dizendo, olha, podem hospedar esse é da palavra, recebam esse irmão com amor. Diótrefes estava sempre resistindo a João, e nem
estava querendo receber João. E pasmem, ele era um dos líderes da igreja, ou pelo menos se colocava como tal. Olha aqui o versículo 9, escrevi à igreja. João está falando, olha, eu escrevi uma carta para a igreja. Mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Então, Diótrefes estava contra João e contra os outros, então ele está escrevendo para Gaio, dizendo, olha, exorta essa igreja e chama a atenção de Diótrefes, que ele não está agindo de conformidade com a verdade, devem permanecer na verdade. Quanto ao mais, eu elogio a hospitalidade de todos vocês. Findamos aqui essas 3 cartinhas, então, com um objetivo muito claro. Entramos na epístola de Judas, ou a carta de Judas. Esse Judas é o meio-irmão de Jesus. Também irmão de Tiago, que escreveu a carta e que era o líder da igreja em Jerusalém. Quando ele se apresenta, não se apresenta como irmão do Senhor, porque nem era corrente esse tipo de vocabulário, mas ele se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Tiago, por ser o líder da igreja de Jerusalém, era bastante conhecido, bem proeminente, e, portanto, já era uma ligação que o apresentava. Todo o teor da carta de Judas é uma severa exortação contra os falsos mestres. Então, vemos aqui o final do século, carta de Judas, escrita entre os anos 70 e 80, portanto, ela vem antes das cartas de João, mas na Bíblia ela está disposta aqui na sequência. Então, vai falar duramente sobre esses falsos mestres e vai fazer um apelo à perseverança, enquanto exorta contra o falso ensino, o ensino que está desviando da verdade, também chama os cristãos a perseverarem na fé. Então, este teor tão forte de edificar, esse versículo 20, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Então, para perseverarem, a fé é santa, é separada, é guardada, e cada um deve guardar a sua fé, cuidar para não ter a sua fé minada, alimente a sua fé. A fé vem da palavra. Hoje vivemos dias com tantos ensinos, e você pode ter acesso a esses ensinos, desde que você conheça tão bem a palavra, você tenha se debruçado tanto já nas Escrituras, a ponto de discernir. E quando houver um falso ensino, e quando houver um ponto que não corresponde à verdade, você saiba refutar, ou você saiba guardar a sua fé. Encontramos na carta de Judas uma das finalizações mais lindas do Novo Testamento. Diz, aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Que coisa tão tremenda, a necessidade de exortar aquilo que está ruim, mas a exaltação do Senhor, claramente Jesus sendo colocado no lugar tão alto. E entramos, finalmente, para concluir, você vê, já está assistindo esse DVD há bastante tempo, então você imagina que apesar dessa carta ser tão longa, nós não a estudaremos, porque a nossa proposta é um estudo de uma visão panorâmica e histórica do Novo Testamento. E o livro do Apocalipse vai mencionar muitas coisas acerca do futuro. Então, não é o nosso objetivo agora estudar este livro. No entanto, gostaria de ter aqui 3 minutos contigo para pelo menos apresentar este livro tão maravilhoso. Escrito por João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Está debaixo do imperador Domiciano, que promoveu uma dura e intensa perseguição, semelhante aos dias do imperador Nero. Então, muitos cristãos nesse período também morreram. Mas João está exilado na ilha de Patmos e ele recebe essa visão do próprio Senhor Jesus, que pede para ele escrever. Então, o livro do Apocalipse também é chamado de revelação. A palavra Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo.
Cristo. E logo no início nós vamos encontrar uma exaltação à obra de Deus através de Jesus. Versículo 5 diz: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, aquele que voltou à vida, e o soberano dos reis da terra, o grande dos grandes, já estabelece Jesus glorificado, já contempla Jesus, rei sobre toda a terra, soberano sobre todos os reis da terra. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino de sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem. Olha como a Bíblia termina, olha como este livro termina. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Haverá um povo que glorificará o Senhor nesta hora, mas haverá muitos se lamentando porque não receberam o Senhor. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E vai descrever João dizendo que ele estava naquela ilha, quando ele teve uma visão. É o único lugar da Bíblia, do Novo Testamento, que descreve Jesus ressuscitado, glorificado. Então, quando você quer pensar em Jesus como ele está agora, leia o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Vai falar aqui como ele estava vestido, estava andando, a glória o cercava, o seu rosto brilhava como o sol, a sua roupa branca, os seus cabelos brancos como a neve, e assim por diante. E quando João teve esta visão, ele caiu como morto aos seus pés. Mas então nós lemos aqui no versículo 17, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Essa palavra pode significar inferno, morte, profundezas e assim por diante. Então vemos aqui o próprio Jesus se revelando a João e falando das coisas que haveriam de vir. A figura central desse livro é o Cordeiro de Deus. Cristo, como o Cordeiro de Deus, é mencionado por mais de 30 vezes. É a figura central. Então, este Cordeiro que foi morto, mas que venceu, aparece vitorioso contra todas as forças do mal. Jesus glorificado. No capítulo 5, que é esse momento do Cordeiro, temos algumas expressões lindas. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com seu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha o versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Jesus aparece glorificado, entronizado, e então celebra a salvação, que de Gênesis a Apocalipse é uma mensagem só, que o pecado merece a morte, mas desde o início Deus proveu a morte de um cordeiro no lugar do pecador, e então Jesus é esse cordeiro vivo que morre no nosso lugar, garante para nós vida eterna, e ele aparece glorificado no seu reino. E ele comprou com o seu sangue pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Estaremos essa multidão vivendo com o Senhor para sempre. Os últimos capítulos do Apocalipse contrastam com os primeiros capítulos do Gênesis. Não poderia terminar da melhor maneira. No livro do Gênesis, logo no início, nós vemos o pecado entrando no mundo, a maldição entrando no mundo e Satanás prevalecendo sobre o homem, e este sendo expulso do jardim e sendo negado o acesso da árvore da vida. Os últimos capítulos do Apocalipse, nós vemos a vitória total sobre o pecado. Já não há mais maldição e o homem está presente eternamente com Deus. E o que ele está se alimentando? O fruto da árvore da vida. E Jesus
tem esse convite para todos, venham e bebam. Então é um livro de vitória, é um livro que proclama a grandeza de Deus, tantos hinos maravilhosos aqui. Ainda que o seu meio contenham descrições que estão numa linguagem, numa literatura, é uma literatura apocalíptica, portanto tem muitos sinais, símbolos, o número 7 aparece muitas vezes, está relacionado a selos, a trovões, a juízos, a anjos, a diversas expressões que usam o número 7 para dizer da plenitude, da perfeição, de tudo sendo consumado. É o fim de todas as coisas. E eu quero terminar esta série do Novo Testamento lendo um pouquinho do final do livro do Apocalipse. Capítulo 22, versículo 12 diz: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto grego. O primeiro e o último, o princípio e o fim, atesta que é Deus. Antes de toda eternidade, para toda eternidade, Ele é Deus. Salmo 90 diz, antes que os montes existissem, que a terra existisse, Tu és Deus de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Termina com quem falando? O próprio Jesus. Aquele que testemunhou a João, aquele que apareceu. Que se João escreve aquilo que tu vês, aquilo que tu ouves, escreve neste livro. E termina dizendo, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Toda a Bíblia contém a revelação do amor de Deus para a humanidade, manifesto por meio de Jesus Cristo. Se você chegou até aqui e você ainda não tem certeza da sua salvação, eu apelo agora ao seu coração. Deus tem uma proposta tremenda de amor, Deus já provou o seu amor, mas a resposta é individual. Receba Jesus pela fé, compreenda este grande amor e se entregue sem reservas. Deus sempre viverá e Ele pode viver sem nós, mas nós, o que faremos sem Ele? E o amor de Deus é tão grande que Ele escolheu entregar o seu Filho unigênito para que você também pudesse viver neste reino eterno. Que assim seja, que Deus te abençoe.